O que realmente aconteceu com a princesa Charlene quando ela sumiu de Mônaco? O que leva uma atleta olímpica bem-sucedida a abandonar tudo e entrar para uma das famílias reais da Europa mais famosas e vigiadas? Como uma mulher que dominava as piscinas nas competições consegue se virar dentro das águas turbulentas de um principado? E o que realmente aconteceu durante aqueles meses misteriosos em que a princesa Charlene desapareceu do palácio e dos olhos do público? Vamos procurar entender o que foi que aconteceu com a princesa nesse período, e se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal, deixe um like e vamos seguir com o vídeo. A história de Charlene começa no Zimbábue. Nascida em 25 de janeiro de 1978 e batizada Charlene Lynette Woodstock. Ela vem de uma família bastante unida e amorosa, que se mudou para a África do Sul quando ela tinha 12 anos de idade. Essa foi a primeira grande mudança na vida de Charlene. Com a mãe sendo professora de natação, Charlene se interessou pelo esporte e logo demonstrou ter aptidão nas águas. Não demorou para ela se destacar e atrair a atenção de um treinador profissional. Aos 13 anos, sua dedicação era total. Ela acordava às 4h30 da manhã para treinar na piscina, depois ia para a escola e à noite voltava para o treino. Esse ritmo de treinamento continuou por mais de uma década, formando não só o seu físico desenvolvido, mas também sua mentalidade de resiliência. Em 1996, aos 18 anos, ela ganhou a primeira medalha internacional, alcançando um lugar no patamar das competições de alto nível. Logo, ela se tornou um modelo para jovens sul-africanos aspirantes a atleta. Foi no ano de 2000 que o seu destino mudou mais uma vez. O encontro com o príncipe Albert II aconteceu nesse ano, durante uma competição de natação em Mônaco. Como o príncipe também havia sido um atleta olímpico, competindo durante vários anos no esporte de neve chamado bobsledding, os dois tinham muito em comum. O encontro foi breve, mas marcante, e foi daí que nasceu uma amizade cultivada com cuidado que acabou se transformando em um romance. A essa altura, Albert tinha 42 anos e era um príncipe solteirão cobiçado, herdeiro de uma dinastia que data do século XIII. A pressão para ele se casar era grande, assim como aconteceu com o então príncipe Charles, que acabou se casando com Diana. O casal foi levando o romance de forma privada e cautelosa enquanto Charlene continuava competindo. Ela visitava Mônaco com frequência e começou a aprender francês, ao mesmo tempo em que era apresentada as responsabilidades que o príncipe tinha e a cultura do principado. Albert se encantou não só pela sua competência como atleta, mas por ela ser uma pessoa bem pé no chão. A partir de 2003, Charlene passou a ficar mais tempo em Mônaco, aprendendo sobre os protocolos reais. Finalmente, em 2006, o relacionamento se tornou público e Charlene passou a aparecer junto do príncipe em compromissos oficiais e eventos. Ela teve que começar a aprender quais seriam as obrigações e o comportamento que seu futuro papel como princesa exigiria. A partir daí, toda a mídia passaria a acompanhar todos os passos do casal. Em 2010, eles anunciaram o noivado após 10 anos de namoro. Para um lugar como Mônaco, com apenas 39 mil habitantes e que depende do turismo e do fascínio que a família real desperta, a expectativa de ter novamente uma jovem e bela princesa era grande. Não à toa, a atenção da mídia e as controvérsias foram aumentando. Ainda mais quando, no período do noivado, alguns fatos vieram à tona e o príncipe Albert assumiu a paternidade de 2 filhos ilegítimos. Os rumores de que poderiam haver mais filhos ilegítimos balançou o principado e dizem que Charlene teria tentado desmanchar o noivado. Esses boatos continuaram a se espalhar pelos tabloides, chegando a especular que, numa das tentativas de Charlene de partir de Mônaco, teriam retido o seu passaporte. Com isso, criou-se uma imagem de que Charlene estaria se casando contrariada. No entanto, o casamento aconteceu
em julho de 2011, com pompa e circunstância, vestido de noiva assinado por Giorgio Armani e tiara de pérolas e diamantes da coleção da família Grimaldi, transformando Charlene Wittstock em Charlene, a princesa de Mônaco. Apesar de ter sido televisionado e assistido por milhões de pessoas, a cerimônia não causou o mesmo impacto que o casamento da mãe de Albert em 1956, entre a atriz americana Grace Kelly e o príncipe Rainier III, pois naquela época o enlace parecia saído de um conto de fadas. Mas, mesmo assim, foi um grande evento que colocou Mônaco de volta aos holofotes da elite, atraindo celebridades e membros de outras monarquias. Apesar dos fogos de artifício e dos shows de cantores pop durante os festejos do casamento, a imprensa insistia na especulação a respeito do estado emocional de Charlene, que em inúmeras ocasiões foi fotografada com um ar melancólico. A nova princesa teve que se adaptar ao seu novo papel e às exigências dos protocolos. Ela se envolveu com diversas instituições de caridade, ajudando ativamente e não só figurativamente. Seus esforços foram notados, mas o idioma ainda era um desafio para ela, já que ela tinha dificuldade em participar de compromissos oficiais, reuniões e falar em público numa língua que não é a dela. Sendo que ela também teve que aprender italiano, pois parte da população de Mônaco, que faz fronteira com a Itália, fala italiano. Em 2012, ela teve sua primeira conquista com a criação da Fundação Princesa Charlene de Mônaco, que ajuda diversas crianças com menos oportunidades, oferecendo aulas de natação, entre outras atividades. E, em muitos casos, é a própria princesa que dá aulas. A fundação atua em diversos países, inclusive no Brasil. Em 2014, nasceram os 2 filhos gêmeos do casal, a princesa Gabriela, condessa de Carladé, e o príncipe Jaime, príncipe herdeiro de Mônaco, assegurando a sucessão ao trono. Charlene passou os próximos anos se dedicando intensamente aos filhos e às suas obrigações no principado. Mas foi então que chegou o ano de 2021, marcando o período mais difícil na vida de Charlene. O que começou como uma viagem de poucas semanas à África do Sul para trabalhos de caridade, acabou se tornando um longo período de ausência, sem que o público entendesse bem o porquê, despertando a especulação da mídia. Foi informado que a princesa teve uma infecção severa no ouvido, nariz e garganta devido a complicações de um procedimento dental que ela havia feito e que acabou levando-a a ter que fazer várias cirurgias. E com a infecção, ela não poderia viajar de avião. Essa situação acabou se prolongando por meses, o que aumentou a especulação sobre o real motivo de sua ausência de Mônaco. Nesse período, algumas fotos de Charlene a mostravam bastante debilitada. O palácio não lidou muito bem com essa situação, com uma comunicação falha que levou os cidadãos de Mônaco a questionarem o compromisso de Charlene com a Casa Real. O príncipe Albert foi à África do Sul várias vezes, levando os filhos para verem a mãe, mas nada abafava o questionamento a respeito da situação do casamento deles. Em novembro de 2021, Charlene retornou a Mônaco, mas logo ficou claro que ela não estava bem emocionalmente. O palácio alegou estafa e dessa vez pediu a compreensão de todos para que a princesa pudesse se tratar adequadamente. Charlene se ausentou novamente. Durante esse tempo, o palácio divulgava comunicados oficiais sobre o estado de saúde dela, mas nunca deixando claro qual era o tipo de tratamento e qual era o problema de saúde pelo qual ela estava passando. O retorno gradual da princesa Charlene aos compromissos oficiais foi a partir de 2022, feito de forma estratégica pela Casa Grimaldi. Eles focaram seus primeiros compromissos em causas que mais inspiravam a princesa, e os dois voltaram a ser vistos juntos publicamente. No entanto, as especulações sobre o casamento deles não terminaram. E o que vocês acham sobre o sumiço de Charlene? Será que ela aproveitou o fato de ter de se ausentar por motivos de saúde para tentar romper o casamento? Dá até para imaginar o príncipe Albert viajando para a África do Sul mais de uma vez para tentar convencê-la a voltar. Mas não deve ser fácil mesmo voltar para um lugar onde se está constantemente sob os holofotes da mídia.
Qual é a opinião de vocês sobre esse sumiço? Comentem aqui e se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam, deixem o like e até o próximo!